voltar aqui, aula número 8, ainda no Estatuto dos Policiais Militares. Vamos falar sobre um assunto bem difícil, bem complexo. No entanto, nós vamos tentar destrinchar para vocês, para caso venha cair em concurso algo sobre agregação, vocês terem a noção, pelo menos do conceito, né, onde a gente pode encontrar artigo 81, 82 em diante, encontramos alguma coisa no Estatuto sobre agregação e também com relação aos prazos. Eu vejo muito interessante essas questões de datas, prazos que podem vir a cair em concurso público. Então, primeiramente, a gente tem que saber a concepção de agregação. A agregação é quando o PM da ativa, então somente o PM da ativa, ele deixa de ocupar vaga na sua escala hierárquica, ficando sem número. O que seria a escala hierárquica? A gente tem dentro da Polícia Militar um almanaque dos oficiais, almanaque das praças. Então, vamos dar como exemplo o almanaque dos oficiais. O almanaque dos oficiais, nós temos lá a classe, né, dos tenentes. Então, os tenentes, temos lá 40 tenentes, por exemplo. Nós temos o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando o policial militar, o oficial da ativa, ele fica agregado, por exemplo, se ele é o número 4 na escala hierárquica, o número 4 no almanaque, ele vai perder esse número, então ele fica sem número. E ao lado do número dele vem o AGR, ou seja, agregado. Então, quais casos que o policial militar ele deixa de ocupar a vaga na sua escala hierárquica, ficando agregado, ficando sem número? Lá no almanaque, ao lado do número dele, retira-se o número e fica constando agregado. Em quais casos? Então, nós vamos ver aqui, muito importante, tá? Muito importante, nós vamos ver esses prazos que eu falei para vocês inicialmente. Nós temos muita coisa sobre agregação no Estatuto, mas eu quero reforçar o que é mais importante. Então, o policial militar da ativa, ele vai perder essa vaga na escala hierárquica dele, ficando agregado sem número, primeiramente, quando em 6 meses contínuos, 6 meses contínuos, ele fica à disposição de outro órgão, exercendo função exclusiva de natureza militar. Então, ele fica à disposição de outro órgão por 6 meses contínuos, exercendo funções exclusivas de natureza militar, por exemplo, exercendo a função na Secretaria da Segurança Pública. É uma função de natureza militar, vai ser descrita lá como função exclusiva de natureza ou interesse militar. Ele está mais de 6 meses contínuos lá exercendo essas funções na Secretaria de Segurança Pública, ele vai ficar agregado. 6 meses contínuos também em licença para tratamento de interesse particular. Licença para tratar de interesse particular. Vejamos ali, ó, já vimos sobre licença. Quando ele ficar 6 meses contínuos nesse tipo de licença que a gente já viu, que é um dos 4 tipos de licença que a gente já viu na aula anterior, na aula número 7, ele vai ficar agregado também. Com relação aos 6 meses também, o último item, quando ele estiver para licença para tratar de saúde de pessoa da família. Então, de saúde de familiar, por 6 meses contínuos, ele estiver afastado. A gente viu que a licença é um afastamento temporário, ele também será agregado. Então, lembrem-se, 6 meses contínuos são nesses 3 casos, os 2 mais importantes, esses 2 aqui. Licença para tratar de interesse particular e licença para tratar de saúde de pessoa da família. Fechou? Fechou. 6 meses contínuos é isso. Quando ele fica agregado, 1 ano contínuo exercendo ou fazendo o que, ele vai ficar agregado também. Então, o de 6 meses já passou. Agora vamos para 1 ano contínuos. Tratamento de saúde quando ele é considerado incapaz temporariamente. Ele for considerado incapaz temporariamente,
estiver fazendo tratamento de saúde por 1 ano contínuo e for considerado incapaz temporariamente, ele será agregado. Então vejam, 1 ano contínuo, tratamento de saúde, ele for considerado incapaz temporariamente, estiver tratando da sua saúde por 1 ano contínuo. Tá? Segundo caso, LTS, para saúde própria, por 1 ano contínuo, ele tiver com essa licença, né? Nós também, o policial militar da ativa também será considerado agregado. Então decorem essa subdivisão que eu fiz para vocês, que ela é muito importante caso venha a cair algum concurso. Em 6 meses contínuos ele estiver afastado, nesses casos ele será agregado. 1 ano contínuo, se ele estiver afastado, nesses 2 casos ele também será agregado. O que pode acontecer no concurso é fazer uma inversão, né? Então 3 e 2 aqui. Outras questões importantes com relação à agregação. Ele também será agregado se ele for considerado extraviado, se esgotado o prazo da deserção, ele também será agregado. Nós temos várias questões judiciais no artigo 83 que vale a pena dar uma lida, só uma lida por cima, só para saber, fala de alguma coisa de suspensão, de pena, né? É questão judicial, né? Do âmbito do magistrado ali, do que o juiz ele pode, né, conceder ao policial para que ele seja agregado, né? Então essas questões judiciais do artigo 83, após os itens de extraviado, esgotado o prazo de deserção, nós temos uns 3 ou 4 itens que falam dessas questões judiciais, vale a pena uma leitura também. Então pessoal, vencido a parte da agregação, que é uma parte bem difícil, complexa, no entanto nós procuramos detalhar as mais importantes para vocês, para caso venha a ser pedido em algum concurso. Agora, só para ficar bem definido, nós vamos passar a diferença de reversão, excedente e disposição. Caso caia no concurso, vocês saibam essa diferença, mas coloquem sempre como mais importante a questão da agregação e daqueles prazos todos que eu passei lá, principalmente daqueles 6 meses e 1 ano contínuos que podem realmente cair em concurso. E também saibam também da concepção, que é muito importante para caso venha a ser pedido uma diferenciação em alguma questão. A reversão, então a reversão dentro desses artigos, do artigo 81 ao 99 ainda na aula 8, é basicamente quando o agregado, então falamos de agregação, quando o agregado retorna ao seu respectivo quadro. Então a concepção de agregado é quando ele deixa de ocupar. E quando ele retorna? Qual que é a palavra que a gente tem que utilizar? A palavra é reversão. Então ele foi agregado, ele deixou de ocupar, ele não tem número. Agora quando ele começa a ocupar de novo, quando ele retorna, quando ele vem para o quadro novamente, para o seu almanaque, o número 4, que é o que eu coloquei de exemplo para vocês, ele recebe esse número de novo, ou outro número, né? Dependendo de uma promoção, alguma coisa que já tenha, mas ele vai ganhar o número dele novamente, vai retornar ao respectivo quadro. Qual a nomenclatura correta? Reversão. Então, quando o agregado retorna ao respectivo quadro, ao seu almanaque, a sua escala hierárquica, recebendo novamente o seu número, é a reversão. Excedente. O excedente é uma situação transitória. Está lá no artigo 89 do Estatuto. Essa situação transitória acontece em quais casos? Temos como exemplo, quando aguarda a colocação na escala hierárquica, então está naquele período de transição ainda, é colocado excedente lá até regularizar a situação dele. Quando ele é promovido por bravura, a gente já viu as questões de promoção, que a promoção por ato de bravura ela independe de vaga. Então, como independe de vaga, o policial vai ficar lá nessa situação transitória até advir uma vaga para ele. Ele vai ficar na situação de excedente, fica lá do lado excedente, escrito do nome do policial militar no seu almanaque. Quando ele é promovido indevidamente também, até que seja regularizada esta situação,
é colocado excedente lá. Então, quando temos uma situação transitória na qual precisa de regularização, e esses 3 casos aqui, principalmente o de bravura, que é o exemplo maior, que independe de vaga, nós teremos o policial militar na situação de excedente. E por fim, a disposição, quando o policial militar da ativa está a serviço de órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado. Ele não será agregado e também não abre vaga. Então, coloquem esses 2 itens aí como importantes para vocês. Não será agregado e também não abre vaga. Qual que é o exemplo do policial à disposição? Então, qual o exemplo de policial militar da ativa que está a serviço de órgão ou autoridade que não esteja diretamente subordinado? Por exemplo, ele foi para uma missão de paz da ONU no Haiti, ele foi para a Força Nacional de Segurança, ele não está subordinado diretamente ao comando daquela unidade dele, ele foi cumprir uma missão na qual ele sabe que vai retornar. Então, ele fica à disposição, à disposição daquele órgão até retornar. Então, tranquilamente, agora vencemos agregação, vencemos reversão, que é quando ele retorna, excedente, que é uma situação transitória, e disposição, quando ele está à disposição a serviço de outro órgão que ele não esteja diretamente subordinado. Coloquem como exemplo a Força Nacional. Então, vamos finalizar a aula 8, só falando de função PM, de ausência, desaparecimento e o policial extraviado. Então, finalizando a aula, falamos de agregação, reversão, excedente e disposição. Agora vamos falar, para finalizar, sobre função PM e sobre esses 3 itens aqui importantes que também aparecem no Estatuto do Policial Militar. Então, função PM, questões importantes que podem cair em concurso público. Instrutor de centro de ensino é considerado como função policial militar? Sim. Se perguntarem em concurso público alguma coisa sobre instrutor, aquele policial militar que está exercendo a função de instrutor dentro da instituição policial, dentro do centro de ensino ou dentro de algum órgão de formação, é considerado como função policial militar? Sim. Coloquem como correto. Se ele estiver, o policial militar, em setor de operações, em setor de informações, em órgãos de inteligência, na Agência Central de Inteligência, nas agências de inteligência dos batalhões, se perguntarem alguma coisa nesse sentido, é função policial militar? Sim, é função policial militar. Alunos em curso de formação, é considerado como função PM? Sim. Então, todos aqueles alunos que estão em curso de formação de soldados, curso de formação de sargentos, curso de formação de oficiais, eles são considerados como função PM. Então, essa parte aqui, instrutor, órgãos de inteligência e curso de formação, é considerado como função PM. PMs da ativa, quais são as funções de natureza ou interesse policial militar? Nós temos um rol taxativo, tá? Quando ele exerce funções no gabinete do governador, é considerado de natureza ou interesse policial militar? Sim. Quando ele estiver no gabinete do vice-governador, também exercendo funções policiais, é considerado de natureza ou interesse policial militar? Sim, também. Quando ele estiver prestando assessoria policial militar no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado, então no Tribunal de Justiça, na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado, o policial militar estiver prestando assessoria, então recordem dessa palavra, assessoria, é considerado natureza ou interesse policial militar. Em todas as funções que o governador declarar. Então, o governador pode ser que ele declare alguma outra função que ele considere de natureza ou interesse policial. Então, é um rol genérico aí que a gente abre para o governador para que ele possa designar outras funções que são de interesse ou natureza policial. E as praças que estiverem na auditoria, chamava-se antigamente, mas agora na Justiça Militar Estadual, exercendo as suas funções,
também é considerada natureza ou interesse policial. Então, funções de natureza ou interesse policial, gabinete do governador, vice-governador, padrão, é considerado. Prestando assessoria, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Secretaria de Estado, também é considerado. Nas funções também que o governador declarar que possam surgir, que possam advir. E as praças que exercem função na Justiça Militar também. Conta como tempo de serviço todos os policiais que estiverem trabalhando num desses órgãos. Esse rol é taxativo, então se estiver fora disso aqui, o policial vai ser considerado exercendo funções de natureza civil. Então esse rol aqui ele é taxativo, ele coloca quais são as funções de natureza ou interesse policial. O único que dá uma abertura é nesse caso, nos casos que o governador declarar, então que ele possa considerar a partir daquele momento que não esteja descrito aqui. Com relação à função seria isso. Agora vamos ver ausente, desaparecido e extraviado. O que tem que ficar para vocês aqui? Prazos. Quais são os prazos? O ausente, por 24 horas consecutivas, ele deixa de comparecer ao OPM, ou seja, a unidade policial na qual ele serve. O policial está escalado para trabalhar no sábado, não vem no sábado. 24 horas após ele não vir, ele é considerado ausente. Ele faltou ao serviço, não compareceu e também não deu nenhuma satisfação, ou seja, não comunicou. Tudo no âmbito militar tem que ser comunicado. Então, se ele não comunicou a sua ausência, faltou, dentro de 24 horas ele será considerado ausente. Depois da ausência, nós temos a deserção, mas é uma questão que a gente vai falar um pouquinho mais à frente no Estatuto, mas ela é mais atinente ao Código Penal Militar. Desaparecido, qual que é o prazo? Então, o policial que está em viagem, operações ou em situações de calamidade pública, ele tem o paradeiro ignorado por 8 dias. Quando ele tem o paradeiro ignorado por 8 dias, ele é considerado desaparecido. E após o desaparecimento, nós temos o que o policial é extraviado. Então, após 30 dias desaparecido, o policial militar é considerado extraviado. E quando o policial militar é considerado extraviado, né, nós temos ali que ele vai ser agregado, conforme a gente já viu lá no início da aula. Então, ausente 24 horas consecutivas, deixa de comparecer ao OPM sem comunicar, né? Desaparecido, em viagem, operações de calamidade pública, tem o paradeiro ignorado por 8 dias e extraviado quando ele está 30 dias desaparecido. Então, esses são os prazos. Ausente 24 horas, desaparecido 8 dias e extraviado 30 dias. Então, são esses prazos que a gente tem que decorar e memorizar para concurso. Concurso ele peca muito nessas partes de prazo, datas e diferenciações. Então, coisas que não fogem à normalidade, nós não precisamos ficar decorando. Agora, datas, prazos e diferenciações, por exemplo, hierarquia e disciplina, que a gente já viu, outras diferenciações de cargo, função, que a gente viu também, com relação a oficiais e praças, todas essas diferenciações, postos e graduações, nós temos que saber, pois podem cair em concurso público, conselho de disciplina, conselho de justificação. Então, tudo isso nós deveríamos fazer um quadro, né, um cronograma, um quadro, para que você coloque lá e comece a memorizar. E os prazos e as datas também são muito importantes. Com isso, pessoal, com essas dicas, e a gente vai repassando bastante dicas para você de concursos, conforme o passar do tempo. Agora, na parte de legislação institucional, nós vencemos na aula número 8. Muito obrigado e vamos avançando para a aula número 9 de legislação institucional.